Fala, turma, beleza? Então, passando aqui hoje pra gente falar um pouquinho sobre suporte e resistência, beleza? Vou tentar passar a minha visão que eu tenho de suporte e resistência, né? Como é a utilização, as formas que eu enxergo como uma maneira correta da gente fazer o traçado, beleza? Então, a princípio, a gente tem que entender o que é de fato um suporte e uma resistência, certo? Dentro do mercado, a gente tem pessoas interessadas em comprar e pessoas interessadas em vender, correto? Então, o gráfico é oferta e demanda. Então, quando uma pessoa começa a perceber que o preço está caro, as pessoas não vão mais fazer compras. E quando as pessoas perceberem que o preço está barato, as pessoas vão voltar a comprar o determinado ativo. Então, essas zonas de suportes e resistências são pontos importantes para quê? Para a gente perceber quais são os pontos do gráfico que vai ter briga de oferta e demanda, certo? Pontos que o preço deixou de ficar caro e ficou barato ou deixou de ficar barato e ficou caro. Então, a gente vai criando esse entendimento, né? Agora, o que a gente geralmente vê do pessoal aí ensinando, né? O pessoal geralmente, né, esses pilantras que tem no mercado, ensinam os novatos ao quê? Tem uma zona de suporte, aliás, uma zona de resistência e uma zona de suporte. O cara ensina, quando chegar na zona de resistência, você vende. Quando chegar na zona de suporte, você compra. Quando chegar na zona de resistência, você vende. Quando chegar na zona de suporte, você compra, certo? Até aí, né, a gente tem alguns pontos já para ser levados em consideração. Se a gente está dentro de uma lateralidade, né, o preço está lateral, faz sentido. Né? A gente está operando range, exatamente perfeito. Né? Vende caro e compra barato. Vende caro e compra barato. Vende caro e compra barato. Ok. Só que a gente tem um pequeno probleminha aí, né? Que é o que? Quando a gente começa a ter um pouquinho de tendência. Começou a dar tendência, zangou isso tudo. Por quê? Como que o preço, qual que é o comportamento que o preço tem quando ele não está em movimentos erráticos, quando ele não está mais lateralizado, um movimento mais feio? Geralmente o preço faz tendência, certo? O que é uma tendência? São topos e fundos ascendentes, certo? Então, ó, eu tenho fundo, fundo mais alto, topo e topo mais alto. Isso é uma tendência, certo? Quando eu estou em tendência, se a gente ficar tentando vender resistência, vai tomar muito na cabeça, né? Por quê? O preço está lá, todo pimpão, indo em direção à sua zona de resistência, né? O preço vem, por algum momento decidiu parar numa zona de resistência, né? Às vezes uma resistência anterior, né? E começou a voltar. Aí ok, né? O preço vai fazendo sua correção, chega no determinado ponto aqui, vamos imaginar em torno de 50% do movimento, o preço volta a subir. Né? Aí a pessoa vai lá e coloca suas ordens de venda aqui. O que acontece? Quando eu estou em tendência, o suporte e resistência ele é um confirmador de tendência. Né? Em uma tendência de alta, né? Em uma tendência de alta, as resistências são rompidas. E em uma tendência de baixa, os suportes são rompidos. Então, quando a gente vai com esse raciocínio de vender resistências e comprar suportes em uma tendência, opa, temos um pequeno problema, né? Porque eu vou tentar fazer minha venda aqui e o preço, pum, vai me estopar. Vou tentar fazer minha compra aqui e o preço, pum, vai me estopar. Então, eu tenho um pequeno probleminha aí. Qual que seria um cenário um pouco melhor para a gente trabalhar? Se eu estou em uma tendência de alta, eu vou esperar romper a zona de resistência, esperar o preço andar e tentar comprar o quê?
zonas de suporte. Vou tentar fazer esse tipo de movimento quando eu estiver dentro de tendência. Né? Da mesma forma, em tendência de baixa. Se eu estou numa tendência de baixa, eu tento vender em zona de resistência. Certo? Quando eu estou dentro de movimentos de tendência. Se eu estiver dentro de lateralidade, que é quando o preço está dentro de um range, aí sim, aí vai fazer sentido eu vender aqui, comprar aqui, vender aqui, comprar aqui, dessa forma, ok? Do contrário, não, né? Agora, outra dica que a gente tem que entender é qual que seria a forma da gente fazer o traçado, né? O que geralmente a gente vê acontecendo aí? O pessoal vem, né, tem aqui o gráfico, o pessoal vem e faz isso aqui, ó. Ah, aqui eu tenho uma linha de resistência, aqui eu tenho um suporte, opa, peguei o errado aqui, né? Aqui eu tenho uma zona de suporte, aqui eu tenho uma zona de suporte, aqui eu tenho uma resistência, aqui eu tenho suporte, opa, tenho suporte, aqui eu tenho suporte, aqui eu tenho suporte, e vai fazendo dessa forma, né? O que acontece com zonas de suporte e resistência, né? O próprio nome já fala, são zonas de suporte e resistência, e não linhas de suporte e resistência, né? O preço não respeita uma linha, um preço exato, até porque a gente que está operando, um player grande, ele não chega e coloca todo o seu lote aqui nesse preço. Não coloca todo o seu lote aqui nesse preço. O cara não pode colocar todo o lote ali. Então o cara vai soltando os lotes em preçozinhos. Num preço aqui, no outro preço um pouquinho para cima, um pouquinho para cima, um pouquinho para cima, um pouquinho para... Ou seja, ele faz uma região. Qual seria a forma mais interessante, mais correta da gente fazer esses traçados? Seria por região. Então, eu não vou traçar linhas de suporte e resistência, eu vou traçar regiões de suporte e resistência. Né? Dessa forma, eu consigo trabalhar um pouco melhor. Por quê? Quando o pessoal coloca linhas, né, geralmente a pessoa vem e coloca uma linha de suporte e resistência, aí vai fazer uma operação e coloca um stop aqui, ó, né, praticamente em cima da linha, sendo que aquilo é uma região, aquilo é uma zona de preço, não é um preço fixo. Então tem que ter esse cuidado, né? Tem que tomar esse cuidado. Então o preço trabalha em regiões, né? Outra dica interessante para a gente entender também, né? Quando a gente está dentro de uma, a gente está trabalhando ali, o preço está lá fazendo o seu papel, né? De repente o preço faz isso aqui, ó, pum, dá uma esticada, uma esticada, uma esticada, né? O que é interessante? A gente olhar um pouquinho para trás para encontrar esses pontos que fizeram sentido financeiro para trás, que é uma zona de suporte e resistência para trás, né? Que é, por exemplo, você vai lá, tira o danado do zoom e traça os antigos suportes, as antigas resistências e vê se isso vai fazer sentido lá na frente, né? Então, beleza. Vamos imaginar que tenha zonas de suporte lá para trás. Beleza. Se o preço está chegando naquela zona de suporte, significa que foi um preço importante em algum momento por determinado motivo que não interessa para a gente saber o porquê aquele preço era importante. Talvez era um preço médio de um determinado player, talvez era um alvo, talvez era um nicho de montagem de posição, né, para a gente não vai fazer diferença. Né, mas a gente sabe que aquele ponto é um ponto importante. Se o preço, por exemplo, chega esticado em uma zona de suporte e resistência, vamos imaginar que a gente tem uma resistência aqui, ó. Certo? O preço tem feito aqui, né, ondinhas tranquilas, ondas pequenas, normais, e de repente os caras decidem sair comprando, sem fazer correção, e chega nessa zona de resistência. As chances do preço parar nessa zona de resistência aqui, chegando esticado, né, chegando sem fazer correções, é muito alta. É muito alta. Então, putz, às vezes as pessoas montam alguma posiçãozinha aqui para tentar pegar isso aqui. Então, é uma forma de se trabalhar também. Outra coisa, às vezes o preço chega todo esticado, né, e faz a seguinte coisa, ó, o preço está indo normal, de repente estica. Se por acaso
preço passa por essa zona, né, o que está acontecendo aqui? A gente pode acontecer duas coisas. Vai ter muito lote, certo? O preço vai estopar isso aqui e ir embora. Ou o preço vai estopar, fazer um pullback para ir embora. Ou o preço ainda pode deixar um chamado trap, né, que é o quê? Que ele vai fazer o rompimento, aqui e vai voltar. Ou seja, aqui a gente está ativando um trap ou um falso rompimento, né? A gente tem que tomar esses cuidados também quando está operando suporte e resistência, certo? Então, as zonas de suporte e resistência são zonas importantes de referência de preço, que a gente olha para trás, que foram zonas que fizeram sentido dentro do preço, né, que provavelmente vão continuar fazendo sentido durante os próximos pregões. Beleza? Tem como acertar todos os pontos de suporte e resistência? Não. Né? O preço médio dos players vão mudando e isso vai se alterando. Né? Senão, putz, é só traçar uma zona de suporte e resistência lá para trás que isso sempre vai ser respeitado pelo resto da vida. A gente sabe que não acontece dessa forma. Né? Agora vamos tentar aplicar isso de uma forma inteligente. Como que eu gosto de usar isso? Né? Vou operar suporte e resistência, eu tenho que ter noção que quanto maior a zona, quanto maior o time frame, por exemplo, aqui está dentro de uma hora, mas quanto maior, melhor. Né? Por exemplo, se eu estou trabalhando dentro de 5 minutos, se eu coloco uma hora para pegar suporte e resistência, show de bola. Se eu vou ali para o diário pegar suporte e resistência, show de bola. Ou seja, quanto maior o time, mais forte vai ser aquela zona de suporte e resistência. Né? Então, qual uma forma interessante da gente aplicar isso? Vamos imaginar aqui. A gente pega lá a zona de suporte e resistência e traça aqui no preço. Ok? Né? Então, ó, em algum momento isso aqui foi zona de suporte, o preço foi embora, depois a zona que era suporte virou suporte novamente. O que eu posso procurar? Aqui eu estou dentro do time de uma hora. Eu posso pegar isso aqui, tá olhando uma hora, saber que está dentro de uma zona de suporte e resistência, perceber que o preço está chegando relativamente esticado e ir lá para os 5 minutos. Dentro dos 5 minutos, o que eu vou procurar? Né? Dentro dos 5 aqui, eu vou esperar chegar nessa região. Tá? Vou esperar chegar nessa região, esperar ter sinais de possíveis compras, certo? Deixa eu só afinar um pouquinho aqui para fazer mais sentido operacional para a gente. Para ficar mais fácil de enxergar. Então, o preço está chegando na zona de suporte. Né? Ó, o preço está chegando esticado. O que eu vou esperar nessas zonas de suporte? Um sinal de reversão. Vou esperar, às vezes, um pivô de alta. Né, para tentar pegar o que? Dentro dos 5 minutos, conseguir pegar uma pernada. Né? Posso fazer isso tanto numa hora, quanto num gráfico diário, quanto num gráfico semanal. Né? Quanto mais forte, mais importante vai ser isso. Quer ver? Vamos pegar um gráfico um pouco maior agora. Vamos colocar o diário aqui. Né? Então, ó, a gente está com um gráfico diário. Vem aqui na zona de suporte e resistência. Ó. Traça no gráfico diário. Né? Trace zonas de resistência. Trace zonas de suporte. Para esperar isso chegar lá dentro dos 5 minutos e ter formas de usar. Eu gosto de fazer o traçado no 1 hora. Eu acho 1 hora perfeito para a gente que está fazendo o day trade. Né? Então, eu vou lá dentro do meu 1 hora, né? Tiro as zonas de suporte e resistência aqui, ó. Traço zonas de suporte e resistência, ó. Zona de resistência, zona de suporte, zona de suporte, zona de suporte, zona de suporte, suporte, né? Zona de resistência. Né? Traçado isso, putz, eu vou lá para dentro dos 5 minutos e vou esperar o preço
chegar dentro desses pontos para eu tentar entender o que está acontecendo nesses determinados pontos. Então, putz, a gente vai lá para os 5 minutos, né? Vamos chegar lá. E dentro dos 5 minutos aqui, eu vou esperar as reações do preço dentro desses pontos. Eu vou pegar, por exemplo, ó, pivôzinho de alta, né, pontos de reversão, ó, né, pivôzinho de baixa, ó, passou direto, beleza. Se passa uma zona de suporte direto, eu espero às vezes uma correção, né, vou para o outro suporte, ou seja, eu fico esperando pontos interessantes ali, por exemplo, ó, candlezinho de reversão. Então eu vou tentando trabalhar isso dentro dos 5 minutos. Obviamente que eu estou sempre de olho aqui numa hora, né? Por quê? O que pode acontecer? Né? Pode acontecer o que eu falei aqui, ó. Vamos imaginar, o preço está indo, subindo aqui, chega numa zona de suporte e resistência, não necessariamente o preço vai parar aqui. O preço pode fazer uma correção antes, o preço pode romper e fazer uma correção depois. Então eu olho, eu observo como está a estrutura do uma hora, certo? Como está a estrutura de uma hora, para ver se, putz, precisa fazer mais uma pernada, não precisa fazer mais uma pernada, e vou calibrando para ver se aquilo vai ser um suporte forte ou não, né? Vejo o sinal que eu tenho nos 5 minutos, por exemplo, já tem um sinal de reversão nos 5 minutos, é um excelente sinal. Vamos imaginar aqui, ó, se eu estou chegando, se eu venho aqui, ó, e faço o rompimento numa zona de suporte, que até então era uma zona importante, ó, deixou um candle de reversão, virou um suportezinho, o preço veio e passou direto, né? O preço deixou um sinal de reversão aqui, ó, candlezinho de reversão, ó, candle de reversão, vamos marcar ele, né? Vamos trocar a cor aqui, vamos colocar um vermelho, né? Beleza, deixou um candlezinho de reversão, vamos ver o que é isso lá nos 5 minutos. Ó, eu venho para dentro dos 5 minutos, correto, ó, consigo fazer um tradezinho aqui, ó, né, fazendo a compra no rompimento dessa máxima aqui, com stop técnico aqui no fundo, ou stop até mesmo nesse candle. É uma forma de eu entender que, opa, nos 5 minutos o mercado tá parando, né? Eu posso traçar essa zona de suporte dentro dos 5 minutos também, óbvio, né? Mínimas e máximas de dias anteriores são pontos importantes, né? 50% de movimentos são pontos importantes, por exemplo, ó, impulsão, contração, ó, 50% do movimento, né? São pontos importantes de suporte e resistência, né? Mas eu não vou me alongar muito porque eu já vou estar saindo de suporte e resistência, né? Lembrando, não é interessante a gente usar coisas de forma isolada. Né? Tem gente que trabalha só com suporte e resistência? Sim, tem gente que trabalha só com suporte e resistência. Né? Eu gosto de usar outras ferramentas porque eu acho que potencializa o meu sinal, potencializa a minha análise. Certo? Então eu não uso suporte e resistência de forma isolada. Certo? Então, com o decorrer do tempo aí eu vou lançando outras aulinhas para a gente entendendo outros contextos, né? Até a gente conseguir juntar tudo e fazer um operacional totalmente montado, beleza? Então hoje foi só uma aulinha de suporte e resistência bem básica, bem simples, para dar um entendimento para a galera aí que sofre, tem um pouco de dificuldade para fazer esse tipo de estudo, beleza?